Olá, começa agora o segundo dia de programação da 15ª semana Rede Pedagógica Infância, a sua formação continuada com certificação gratuita oferecida pela Rede Pedagógica. Faça sua inscrição em redepedagógica.com.br. Nós vamos juntos todos os dias com live aulas ao vivo, conteúdos adicionais na plataforma, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. A nossa semana Rede Pedagógica começou no dia 11 de outubro e vai até o dia 15 de outubro, Dia do Professor. Com muito conhecimento, divertimento e com muitos prêmios para você que participar de todos os sorteios. Começa agora o mini curso Pedagogia Contada com a professora Jussara Ferreira, ela que é professora e contadora de histórias e que tem inclusive um curso completo de contação de histórias aqui na RP EAD. No final da nossa live de hoje, em que ela vai contar histórias, a gente vai conversar sobre a importância, das histórias para a infância, eu explico para você como que você pode participar e fazer o curso completo de contação de histórias. Agora, aproveite o conteúdo e chame toda a família para assistir, inclusive as crianças. Por falar em crianças, feliz Dia das Crianças aqui na Rede Pedagógica, com contação de histórias. Eu quero pedir à produção para avisar para a Prof. Jussara que nós já estamos ao vivo e eu já vou colocar ela aqui com a gente na live para a gente iniciar o nosso mini curso de hoje. E hoje, logo mais, temos também uma live sobre musicalização infantil. Nós reunimos essas lives lúdicas na data de hoje justamente pela comemoração do Dia das Crianças, Contação de histórias, musicalização. A gente pode colocar isso tudo junto e misturado e fazer uma aula surpreendente para a moçada, tanto na educação infantil como nos anos iniciais, gente, e até em outras etapas da educação básica. Não subestimem os adolescentes, eles também gostam de histórias, Eles também gostam de música. É só a gente saber selecionar um repertório, que esteja no eixo de interesse dos nossos alunos. Nós que somos adultos também gostamos, não é verdade? Então senta que lá vem história com a professora Jussara Ferreira, que eu vou adicionar agora aqui na nossa live. Já estou adicionando você aqui comigo na transmissão. Trouxe a minha lâmpada mágica, que é para realizar aí 3 desejos dos participantes dessa semana de formação. Logo mais a gente vai falar sobre isso também. Oi, Jussara, tudo bem? Oi, está me vendo, Érica? Ainda não te vejo, tá escuro. A sua câmera não tá invertida? Pronto. Agora sim. Que Boa bom te noite. ver. Tudo bem? Tudo bem, tava com saudade. Quanto tempo? Ah, também estava. Já fazia alguns eventos aí, não consegui participar, né? Mas agora estou de volta aí participando com Ah, vocês. que bom, gente. Não tinha, como a Jussara ficar de fora. Não tinha como. Por quê, gente? Porque a Jussara é contadora de histórias, E tem tudo a ver com infância, tem tudo a ver com criança. Olha como que ela tá linda, gente. Ela veio toda menininha só para fazer essa live para vocês. Ela caprichou. Então fica aqui com a gente ao vivo para prestigiar o trabalho da professora Jussara, que certamente vem coisa boa por aí. Jussara, eu soube que você tá viajando. Tá muito viajante, Jussara. Ah, pois então, Érica, fiz o possível para estar aqui participando, né? Sempre feliz com o convite de vocês, de estar presente aqui com os professores de todo o Brasil, mas hoje eu estou aqui no João Pessoa, na Paraíba, inclusive já encontrei algumas professoras que me assistem na rede pedagógica, olha só, Érica. Olha que coisa boa. Encontros, Jussara? Ontem a gente estava em São Paulo, lá no Teatro FAAP, e a gente pôde encontrar várias pessoas que fazem parte da rede também. Foi muito legal. Sim.
é legal, a gente fica bem feliz, né, com o resultado do trabalho de vocês, e a gente faz em conjunto, tenta sempre estar passando conhecimento para nossas professoras, e é muito importante essas formações, sempre agregando, né, a sala de aula, a educação de qualidade para a nossa rede pública, principalmente, mas aqui também temos professores do privado, mas é todo esse contexto, né? Ah, que coisa boa, né? A gente que trabalha na educação, a gente tem que estar sempre buscando, né? Mas nunca é suficiente. E durante essa trajetória, né, Jussara, de formação continuada, nossa, que realmente, assim, é uma formação continuada eterna, gente. Não tem ponto final, né? A Sim, gente precisa levar isso também com leveza, com alegria. Esses momentos têm que ser momentos lúdicos pra gente, né? Não pode ser mais trabalho, mais cansaço, né? Claro que às sim, vezes a gente precisa investir, nem sempre as instituições vão investir, né, no professor. Às vezes a gente gasta, faz uma viagem, compra um ingresso, compra um curso, mas a gente tem que levar sempre naquele espírito de que a gente tá se autodesenvolvendo também. Porque não sim. é tudo para o trabalho e pelo trabalho. Você concorda comigo, Jussara? Sim, com certeza. O conhecimento adquirido fica com os professores, tudo a cultura, né? Tu vai viajar em outro lugar, tu conhece outras culturas, é muito legal. A gente conversa com outros professores que têm outras experiências, então a gente vai nessa troca, né? Essa troca de conhecimento também muito rica, principalmente no nosso Brasil, que é tão extenso, né? Tão rico em cultura e diversidade, e a gente está sempre em busca de novos conhecimentos e valorizar também essa cultura, né? A formação dos professores. Cada professor tem o seu conhecimento, a sua cultura, a sua bagagem, e a gente juntos, né? Essa troca é muito importante, com certeza. Ai, que coisa boa. A Dani está comentando aqui. Geralmente eu tiro do meu bolso para fazer formação continuada. É verdade, Dani. Mas você está fazendo um investimento, né? É lógico que às vezes é difícil, não é fácil, a gente não tem uma remuneração proporcional à responsabilidade, né, ao que exigem da gente enquanto professor, mas vale muito a pena também a gente buscar formações que agreguem não só na nossa trajetória profissional, mas também no nosso desenvolvimento pessoal, que faça bem pra gente, lugares que a gente possa fazer novas amizades, por exemplo, como disse aí a Jussara. E aqui na rede pedagógica você encontra tudo isso, ó, sem pagar nada, porque a Semana Rede Pedagógica continua sendo gratuita e aqui também é um lugar para fazer amigos, novas amizades, adquirir conhecimento, se divertir. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em redepedagógica.com.br, tá? Tem certificado gratuito lá no final da trilha de aprendizagem. No final do arco-íris tem o que, Jussara? No final do arco-íris, É, tem um ai, pote de quê? ai, tem tesouros, diamantes, É, tesouros. oh, E aqui a oh, nossa e trilha de amizade. aprendizagem, isso mesmo, a nossa trilha de aprendizagem, né? Aqui o nosso curso é assim também. Lá no final do arco-íris tem um pote de tesouro, tem um baú de tesouros, né? Onde você vai poder pegar o seu certificado, que é a materialização, né? Do seu esforço, da sua dedicação, do seu compromisso e dos conhecimentos que você vai somar aí, né? Ao seu currículo, à sua pessoa. Jussara, hoje eu tô aqui como fala? Gene é um gênio? É porque não é da minha época, sabe? Eu vi um pouco depois. Não tinha um seriado assim? Olha, eu também não acho que não sei, não tô lembrada assim, né? É um pouquinho antes da gente, então, Ju, mas tem sim. Talvez alguém possa colocar aí nos comentários. Acho que é Gene é um gênio, né? Que tinha uma gênia, na verdade, que era um seriado, e eu trouxe aqui essa lâmpada mágica. E eu quero começar pedindo para você me dizer 3 desejos que você gostaria de realizar na sua trajetória como professora. Deixa eu pensar, né? Me pegou de surpresa Vou aí, esfregar deixa a eu ver. lâmpada aqui para você, tá? Eu acho que um dos desejos, né, que nós, professores que estamos aí na luta, é que a educação seja para todos realmente, né? Que exista a inclusão, que as classes menos favorecidas possam ter acesso à educação,
as pessoas também deficientes, que hoje em dia também tem muitas barreiras ainda. Então, que seja realmente para todos a educação, né? Independente de gênero, classe. Então, esse é um dos meus desejos. E o segundo, para deixar todos os professores bem felizes, assim, quem sabe sejam mais valorizados, né? Que sejam mais respeitados. A gente pede tanto o empenho dos professores para se aperfeiçoarem, mas também tem que ser valorizados lá pelos quem administra o poder, né? E nossos políticos, principalmente, também, né? As leis aí para que os professores sejam mais valorizados, com certeza esse também é um dos segundos pedidos. E o terceiro, então, eu vou botar um pedido especial para que a educação também seja mais divertida, né? Mais atrativa, que os professores não tenham vergonha de se jogar, de botar sua criança para fora, principalmente na educação infantil, no ensino fundamental, ali nas séries iniciais, né? Que o professor, mas será que eu faço isso? Mas o que os outros vão falar? Se eu me vestir de palhaço, vão achar que eu estou querendo me aparecer. Mas não, o importante é fazer a criança feliz e fazer com que a criança goste de vir para a sala de aula, como eu sempre falo, né? Se a criança gostar de estudar, a criança gostar de vir para a sala de aula, com certeza ela vai ter um bom caminho aí de aprendizado e de estudos. Então, o professor faz parte disso. Hoje a Jussara Hoffmann ainda falava sobre isso, né? Que o professor que está na sala de aula, ele é o responsável, não é aquele lá professor vai fazer ou aquele outro. Não, é nós professores da educação básica, estamos na sala de aula e é no nosso dia a dia que a gente tem que melhorar e ter aquele olhar sensível com o aluno, que ele está precisando, olhar individualizado, não é o coletivo, né? Não é todos são iguais, não, cada um tem as suas especificidades, então olhar individualizados e muito alegre, né? Professores alegres, trazendo alegria para a sala de aula, assim, deixando as crianças também mais felizes, né? Que coisa boa. E eu vou fazer um desejo só, gente, que os desejos da Jussara se realizem, porque realmente é tudo que a gente quer e precisa, né? A Jussara pediu aqui realmente uma educação para todos. A educação é um direito fundamental que muitas vezes não é respeitado, apesar de constar aí, né, na nossa Constituição Federal, né? E a gente sabe que é um direito humano também. Deve ser oferecido a todas as crianças, não só do Brasil como do mundo, né? É uma educação principalmente pública, gratuita, de qualidade, né? E uma educação inclusiva, né? Como disse a Jussara. Ela pediu também valorização do professor. Quem não quer, né, Jussara? Realmente é o presente que a gente pede todo ano para o Papai Noel. E às vezes não vem, né, gente? Porque a valorização, ela tem que vir, é remuneração, é condição de trabalho, é segurança. A gente está precisando falar até de segurança nas escolas, nesse mundo violento, né, em que estamos vivendo. Então, a gente precisa ter valorização, sim, e é para ontem. O Brasil corre o risco de sofrer um grande apagão de professores. Afinal de contas, as novas gerações não querem se formar professores e professoras. E não estão errados, né, gente? Porque se a gente olhar para a condição atual, quem é que vai projetar para si esse futuro profissional? Não dá, né, Jussara? Os nossos alunos, infelizmente, não se veem, né, incentivados a seguir carreira na educação como a gente, nas escolas, né? Isso não inspira. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa vai chegar na educação porque foi uma única alternativa que ela teve, uma última alternativa que ela teve, né? Não foi a primeira escolha. E a gente precisa de professores que estejam na sala de aula porque aquela é a primeira escolha dele. É o que ele realmente quer fazer. E ele merece fazer e ser valorizado por isso, né? E o terceiro pedido que a Jussara fez, eu acho que tem tudo a ver com o Dia das Crianças, é a alegria, a ludicidade, que a gente se jogue, né? Não tenha vergonha de ser feliz e de oferecer também alegria, brincadeiras e ludicidade para as nossas crianças. E enquanto eu vou conversar com a Jussara aqui sobre o nosso tema de hoje, né? Pedagogia contada e contação de histórias, você coloca aí nos seus comentários quais são os seus 3 desejos
enquanto educador, que a gente vai acompanhando daqui. Jussara, a gente participou ontem, né, na abertura, com a palavra cantada, né? A gente fez com eles o show de abertura, uma roda de conversa. A gente falou muito, né, sobre a importância da música, tanto que isso faz diferença no nosso desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano e, claro, desenvolvimento infantil, que é onde tudo começa, na base. Mais cedo conversamos com o Pedro Bandeira e falamos das histórias, né? A importância das histórias até na história, na evolução da sociedade, né? Que muitas coisas elas foram explicadas antigamente por meio de histórias, né? A gente tem o desenvolvimento aí científico, mas muito antes disso, as civilizações já buscavam respostas para as perguntas que inquietavam os seres humanos, né? Por meio das histórias, e as histórias fazem parte do nosso imaginário, da nossa tradição, e a gente não pode perder, né, esse costume de ouvir e de contar histórias. O que você acha? Tem gente que acha, Jussara, que as crianças de hoje em dia não gostam tanto de história e de livro. Será que isso é verdade? Não, acho que não, acho que é pelo contrário, né? As crianças sempre vão gostar de histórias e livros quando elas são incentivadas, quando elas são apresentados para elas desde cedo, desde bebês, como eu sempre falo, para toda a formação da criança precisa de muitas histórias. E hoje em dia a gente está vivendo medindo forças contra aparelhos celulares, televisões, muitas telas, né? Então a gente está tendo um pouco de dificuldade também relacionado a isso. Então a gente tem que menos telas e mais livros, com certeza, né? Então os livros começam com a contação de histórias. Na minha opinião, e de muitas pesquisas falam que a importância da contação de história, essa mediação lúdica com materiais, com objetos, ela vai instigar o interesse da criança, a criança vai despertar. O que está acontecendo? Que material é esse? O que vai vir ali? Ela começa a ter esse foco. Então, a partir do momento que ela se interessa, aí o professor vai poder estar apresentando os livros, e aí todos os dias, né? Está incentivando. Não é de uma hora para outra que a criança, não, vai começar a gostar de ler, vai virar um leitor. Não, é uma rotina, um processo. Então, eu, na minha prática, todos os dias, a minha colega que trabalha comigo diz: ô Ju, mas esses livros aqui já não estão enjoados? Não, a criança pega por partes. Então, um dia ela consegue captar uma parte da história, no outro dia outra. Então, ela tem que rever várias vezes a mesma história, porque são em pedacinhos que a criança consegue concentrar no cérebro aquela história. Então, quanto mais você insistir, né? Eu, como trabalho com os bebês, as crianças têm o contato com os livros é comigo, porque eu trabalho com os pequenininhos. Então, e a partir dali eu consigo perceber que quando a gente faz um trabalho bem feito, né, que as crianças sentem paixão pelos livros, como diz Rubem Alves, né? Ensina as crianças a amar os livros. Aí já facilita quando eles vão crescendo. A gente percebe que eles ainda gostam de ouvir histórias, eles conseguem se concentrar melhor para ficar atentos às histórias, porque eles têm paixão para aquele encantamento, né? Então, é tudo um processo. Não adianta também a professora, às vezes, mas os meus alunos não se concentram, eles não param para ouvir história, mas faça aos poucos, né? Primeiro dia, você traz um recurso, você traz um instrumento musical junto com a história, para eles ver que aquilo ali é interessante, porque se não chamar nada atenção, vem um livro, as ilustrações não chamam muita atenção, né? Então, tudo isso parte do planejamento do professor para oferecer esses materiais também, talvez que as crianças possam manipular, possam estar experimentando a parte sensorial.
tudo isso vai do planejamento do professor. Aí, com certeza, depois que eles gostarem, aí vai ser um trabalho muito mais fácil para eles estarem introduzindo a alfabetização, eles já vão estar imersos ali no mundo das letras, das palavras, do contexto ali do texto, da forma de leitura. Então, tudo isso é essencial para as crianças. O contato com os livros, a literatura, a contação de história, desde cedo. Acreditem, porque as pesquisas mostram a importância, né, as leituras, a literatura, Abramovic, Suzano Perrot, Rubem Alves, todos que, assim, todas as pessoas falam da importância da contação de histórias. E hoje está tendo um pouco de conflito, né, relacionado isso ao excesso a disposição das crianças às telas e está perdendo um pouco o objeto do livro. Então, a gente tem que resgatar isso, né, e ver que as telas acabam até prejudicando, mas isso aí é um outro assunto, né, que a gente depois pode estar mencionando também. Mas a formação da criança tem que ter contação de história para desenvolver a imaginação, né, a ludicidade, a criança se concentrar. Então, infinitos os benefícios que as histórias trazem para as crianças, para a formação delas, né? Jussara tem toda a razão, gente. Não caiu do galho, não. Contação de histórias é importante, continua sendo. E a criançada gosta, sim. A gente não pode projetar os nossos interesses nas crianças. Quem tem se desinteressado do livro, da leitura e das histórias, geralmente é o adulto. A criança só não vai se interessar se ela não conhecer. Elas gostam. A criança ela ainda está desenvolvendo a sua autonomia. Geralmente, ela, até para brincar, precisa de companhia. É com o tempo que a criança vai desenvolvendo a autonomia até para brincar sozinha, a questão, né, da linguagem simbólica e etc. E a contação de histórias é uma oportunidade da gente ter um tempo de qualidade com a criança. Né? Se a gente não consegue ter muitos tempos de qualidade, por exemplo, em casa com os nossos filhos, a gente pode introduzir na rotina da família um momento de contação de histórias, que certamente vai ser um momento memorável, vai criar memórias afetivas que a criança vai levar, né, para a sua vida adulta e etc. Todo mundo lembra de uma história que ouviu quando criança. Jussara, a minha avó, ela já morreu, ela se chamava Maria, era muito querida. E ela fazia aniversário no Dia das Crianças hoje, sabe? E ela gostava de contar histórias, mas ela não tinha um repertório muito grande, não. Ela tinha umas 2 ou 3 histórias que ela sabia contar. E a gente adorava. Toda vez que ia à casa dela, a gente pedia para ela contar as mesmas histórias. Eu ainda me lembro, tinha aquelas partes que a gente gostava mais. Às vezes ela mudava um detalhezinho ou outro na história e a gente até corrigia ela. Não, vó, não é assim não. Aí ela ia lá, ria, sabe? Que ela fazia para provocar a gente. E aí ela contava de novo. Eu me lembro que ela contava a história de um elefante e uma formiga. Contava a história da Dona Bruquera, que tinha uma cesta de ovos e ficava sonhando com várias coisas que ela podia fazer com aqueles ovos. E contava uma outra história também, que eu não me recordo agora. E é uma memória maravilhosa que eu tenho dela, né? Da minha vozinha do coração. Então, assim, temos que levar as histórias para a sala de aula também. Agora, não é levar de qualquer jeito, né, Jussara? Não, é isso que eu estou falando, né? Às vezes o professor, se não tem um planejamento, uma preparação, a criança até se desestimula mesmo a ver os livros, a experimentar aquelas leituras, né? Por isso que tem que ter um planejamento. Primeiro, ver os livros, qual a faixa etária, se é melhor para cada criança, né? Os bebês começam ali com histórias cantadas, histórias musicais pequenas, né? Com textos curtos, histórias que tenham os animais, o som dos animais, que eles começam a reproduzir aqueles sons, falar os nomes dos animais, que é o primeiro contato com a oralidade, a fala. Isso estimula muito. Os meus, principalmente, eu sempre estou ali mostrando, ó, esse aqui qual é? Como é que é? Mu, quem é que faz um mu?
auditivo, então a gente está trabalhando a fala. E isso também se me chamou muita atenção com o trabalho com as crianças autistas, que às vezes eles também eles têm mais dificuldade de se interessar por histórias, porque eles não têm muito, se faz de conta, é tudo mais o concreto, né? Então, os animais, geralmente, eles se interessam, porque você faz o som dos animais e eles buscam ouvir aquele som, né? Então, eu sempre gosto muito também de estar trabalhando os animais, o som com as crianças autistas, porque você tem que buscar um objeto, um material, um recurso que capte o interesse deles, que às vezes é difícil, né? Como eles têm alguns outros focos, então às vezes eles não se interessam por os livros. Então o professor tem que estar sempre buscando, observando, percebendo a criança, né? O olhar sensível do professor. Assim como o olhar sensível com o aluno, com o colega, às vezes ajudar, o colega está tendo uma dificuldade, né? Ter humildade de ir lá e dizer, colega, talvez não seria melhor essa forma, e se você vai receber uma crítica também, ter humildade de receber, quem sabe seja uma crítica construtiva, naquele trabalho colaborativo que às vezes os professores falam, mas eu não consigo contar a história, quem sabe você conte. Então, quem sabe vai lá, faz uma interação com aquele professor, leva a turminha na outra sala, outro dia aquela turminha vai para outra sala, né? A gente tem que trabalhar também com esse olhar colaborativo com os professores, para levar para as crianças também. Como é que a gente vai querer que os alunos sejam colaborativos na sala, que os alunos uns ajudem os outros, ajudem a recolher brinquedo, ajudem a alimentar, se nós também não fizemos isso com os professores, nossos colegas, né? Então, a contação de história também é um meio para você também estar colaborando, fazer esse trabalho de interação, né, com o colega e com os alunos. Às vezes também, como é importante você contar uma história e traz a outra turminha, tem irmãos ali que se veem, né, faz ficam juntinhos, que em poucos momentos conseguem ficar. Então, a contação de história é 1000 possibilidades, né? Basta o professor se dedicar um pouquinho, né, ter aquela vontade que vai dar tudo certo, vai por esse caminho que você consegue captar ali os seus objetivos com as crianças, com a contação de história, com a literatura infantil, você vai por vários caminhos que você precisar, né? Muito bem, Jussara está trazendo um ponto importante, gente. A colaboração, né, o trabalho colaborativo entre os professores. A gente busca colaboração dentro da sala de aula, mas ela pode acontecer além da sala de aula, né, na escola, e às vezes envolvendo até a comunidade escolar. Se você quer fazer contação de histórias, mas ai meu Deus, eu não tenho tempo, toda semana tem que comprar um livro, preparar uma história, fazer um recurso, olha a dica que a Jussara trouxe, né? Vamos fazer junto com os outros professores. Então, você tem, por exemplo, lá no turno, né? Se você tiver primeiro a quinto ano, por exemplo, à tarde, já são 5 professores, né? Se tiver uma turma de cada. Se cada professor ficar responsável por contar uma história na semana, você vai ter que preparar uma nova história a cada 5 semanas, porque vocês vão alternando, né? Cada semana um professor prepara e conta para todas as turmas. E eu vi também um projeto muito legal dos meus filhos, Jussara. Os meus já não participam, mas até o quinto ano tinha. Que era o seguinte, tinha uma lista na porta e quem se candidatava para contar as histórias eram os pais. Aí na sexta-feira sempre tinha um pai, uma mãe, podia ser irmão, tio, assim, um parente, um familiar, né? De uma das crianças da sala que ia lá contar uma história. E eles eram bem flexíveis, assim. Se não tivesse ninguém que contasse história, podia ir lá, por exemplo, contar piada, ou podia ir lá tocar um violão e cantar uma música com as crianças, podia ir lá fazer alguma coisa diferente, sabe? Mas geralmente as pessoas levavam livros e contavam histórias. Era muito legal, olha que mágico você tá ali na sala e de repente quem tá contando a história para todos os colegas é o seu pai. Gente, isso é muito legal. E isso tira aquela carga do professor. Gente, professor isolado é professor sobrecarregado. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho, né, Jussara?
Sim, com certeza, é um projeto maravilhoso, né? Imagina pro filho falando, olha, é o meu pai que está contando a história, olha que Nossa, orgulho, meu né? pai, né? Aí os outros também, mas meu pai tem que ir, já vai chamar a responsabilidade para todos os pais que têm que participar, né? Mas aí É também, verdade. A gente tem que ficar atento, né? Porque a gente sabe que nem todas as famílias vão participar e as crianças podem ficar tristes também de nunca ter ido alguém da família delas. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa sensibilidade, criar outras alternativas para que todas as famílias participem, para que todas essas crianças sintam-se, né, contempladas. A gente precisa ter esse olhar atento também. Mas realmente, gente, é uma ideia muito bacana. Eu só ouvi relatos positivos na sala de aula do meu filho, né? Então, eu acho que a gente tem que promover coisas assim diferentes na escola também, para sim. fazer o nosso tempo render. Porque o Uhum. tempo não rende, né, Jussara? É verdade. E assim, os projetos de contação de história podem envolver outras situações, né? Podem ter, depois da história ter um piquenique, depois da história ter uma brincadeira. No projeto que eu trabalho atualmente, que estou com histórias, eu sempre faço uma interação com as crianças depois da contação de histórias, né? No dia que a gente fez dos açorianos, agora foi um dos últimos trabalhos, a gente fez toda uma interação, depois a gente levou o Globo para a sala de aula, para eles ver onde ficava a Ilha dos Açores, para conhecer todo o mapa mundi, né? A gente fez a interação com a vaquinha dos açorianos que tirava o leite, então levamos para todas as salas. Nossa, para eles foi mágico aquela vaquinha que aperta, né? Bota na luva o leite, e eles tiravam aquele leite, uns não conseguiam, outros esparramavam leite pela sala. Então, assim, cada dia eu tento fazer uma coisa. Claro, eu não consigo fazer todas as sextas-feiras também, porque a gente sabe que é pesado a rotina da gente, né? Mas a gente faz na medida do possível também e com leveza, como diz o Jonas Ribeiro, tem que ter leveza nas coisas. Calma, respira. Se não der esse mês, faz o mês que vem, mas não deixa a vida passar e não fazer as coisas que você tem vontade, né? Porque se você fazer uma coisa que você gosta, que você tem vontade, que você acha que vai ficar legal, as crianças vão sentir isso e elas também vão se sentir motivadas a participar e ver o que aquela história está trazendo, o que aquela brincadeira está, o que você pode tirar daquela brincadeira para ensinar ao seu aluno, né, ou mediar, né, para que ele consiga aprender. Então, como eu falei, são infinitas as possibilidades que a contação de história pode trazer. Aí você tem que sempre ter aquele olhar observador, será que isso deu certo nesse momento? Será que isso não deu? Por exemplo, no dia que eu fiz a da galinha ruiva, né? Pendurei vários livros assim, com um cordão na sala, no teto, e deixei assim, a sala bem decorada com muitos livros. Aí, o detalhe, foram muitos, então meio que tirou o foco das crianças da história, e com muitas, umas crianças autistas também, então teve um pouco de desatenção, então aí a gente tem que avaliar. Isso deu certo, isso não deu? Veio, aí eu já aprendi que não, nesse momento não seria de ter tantos livros assim, eu poderia fazer uma prateleira, esses livros eles poder manusear depois da história, eles poderem interagir, né? Tem coisas que dá certo, tem coisa que não, e a gente vai sempre aprendendo, é sempre um processo, né? E é isso aí, a gente tem que também ter coragem, não deu certo um dia, aprende, faz o outro dia diferente, já com outras, no dia que a gente fez o bolo da galinha ruiva, aí já foi bem legal, as crianças colocaram, foi 3 salinhas junto, mas todo mundo queria colocar, outros queriam mexer. Final da história, o bolo não cresceu muito, mas é porque acho que a gente colocou ingredientes, mas ficou gostoso, tá bom. Mas foi assim, cada dia uma experiência, né? E é isso que tem que ser, tem que trabalhar sempre com alegria e fazer com que as crianças gostem de vir para a sala de aula já é o primeiro passo, né? É verdade. Olha, e o professor que lê muito, ele sempre vai ter uma história para contar, adaptada. Ele vai ser criativo também para contar histórias da própria vida. Pode contar, por exemplo, um caso de quando ele era criança. As crianças adoram ouvir histórias, né? Assim, reais, sabe? De quando éramos crianças. O professor criativo, só dele ir para a sala de aula, por exemplo, e apagar a luz para contar uma história, já cria
ali um clima diferente, né? Por exemplo, com crianças maiores que gostam de ouvir histórias de terror, por exemplo, pode acontecer, histórias de suspense. O professor leva ali uma vela e acende para contar uma história, já dá um clima. Eu vi uma professora, Jussara, nossa, eu achei ela criativa demais. As crianças moram numa região que não tem praia, e onde você mora tem praia, né? E assim, nem todas as crianças conheciam a praia. E eles estavam estudando alguma coisa relacionada aos animais do mar, praia, etc. Ela colocou um TNT azul na parede e projetou, assim, com o projetor bem grande, um vídeo de praia. Aí tinha as ondas batendo, assim, como se fosse uma praia, como se eles estivessem numa praia. Aí ela levou um guarda-sol, assim, uma cadeira daquelas esteiras de deitar, levou boia, levou alguns baldinhos, aquelas coisas de brinquedo de praia, Sim, sabe? sim. E ela montou uma praia, gente, dentro da sala. Você vê que o professor é uma coisa que não tem limite, né? E muitas crianças chegaram encantadas em casa, contando para as famílias: mãe, pai, hoje eu conheci uma praia, agora eu já sei como é. Olha que diferente, assim. Com, às vezes, claro que aqui ela precisou de um projetor, mas às vezes nem são tantos recursos para a gente transformar ali o dia da criança, né? Levar ela para um mundo assim completamente diferente, imaginário, né? Eu imagino que para essas crianças assim foi uma experiência inesquecível. Com certeza, é muito boa. Não, os nossos professores são muito criativos, né? E essa criatividade também vem da leitura, né? Da formação do cérebro, porque com a leitura, com as histórias, o cérebro vai instigando a criatividade, a ludicidade, a imaginação. Por isso que precisa ter esse tempo na formação do cérebro lá da infância, até os 3 anos é um ponto essencial, né? Que as crianças absorvem isso devagar. Por isso que tem que ser um pouco por cada dia, ler a história, repetir, que vai nesse processo elas vão adquirindo esse conhecimento. Diferente de assistir um vídeo numa história na TV, que na TV ela passa uma vez, são muitos estímulos de uma vez só, é som, é luz, é imagem, e a criança não consegue absorver aquilo tudo, ela acaba ficando estressada, acaba ficando irritada e agitada. Então tá aí a diferença, né, do livro, onde ela consegue, com o tempo dela, com o tempo da cabecinha dela, entender aquilo ali, internalizar. Então, a importância de estar manuseando aqueles livros, aquelas imagens todos os dias, fazer uma rotina para que a criança tenha esse momento de leitura na sala de aula e depois da leitura partir para a brincadeira. Ah, agora vamos brincar com isso que estava relacionado àquela história? Vamos fazer a casinha dos 3 porquinhos? Lá na minha sala, eu vou fazer todos os dias, tapar a mesa com os cobertores. A gente pega os cobertores que eles se tapam e coloca ao redor e eles vão para baixo da mesa. E lá vou eu, né? O lobo mal. Bato na porta. Não, fala que eu É aquela gritaria, daí eles vão de uma mesa para outra. Então, para eles, aquela mesa cheia de cobertor é uma casinha do porquinho. Eles são os porquinhos naquele momento, né? E eu chego batendo os pés, imitando o lobo, né? Aí tem vezes que é outra criança. Então, precisa dessa ludicidade, precisa dessa infância, essas brincadeiras, contato com os colegas, né? Então, tudo isso aí é importante na educação infantil. Às vezes não precisa estar seguindo uma apostila, que a criança tem que pintar a letra A porque é do avião. Não, vamos deixar isso mais para alfabetização e vamos brincar com essas crianças na educação infantil, né? Dar bastante amor para essa formação, não só intelectual, mas emocional também, das crianças ter uma bagagem, ter aquela lembrança daquela professora que não esquece mais, né? Eu, às vezes, fico com pena, que como eu trabalho com os pequenininhos, eles não lembram de mim. Chega lá no pré, eles já não lembram mais que mas com certeza aquelas imagens, aquelas lembranças que eles tiveram, eles vão ter, né? Lá no inconsciente vai servir. Uma memória diferente, uma memória que fica no inconsciente, que certamente, assim, tem muito mais relevância no processo de constituição do sujeito do que uma memória de curto prazo que ele vai desenvolver lá no fundamental. Pode ficar tranquila, Jussara, você é inesquecível. Mas aí as mães falam assim, ele não lembra, mas eu lembro, prof. Eu lembro daquilo lá que a prof fez, eu lembro então tá bom. Ensinei os pais também, tá? Isso mesmo, eu lembro das professoras dos meus filhos, principalmente as que foram mais queridas e que marcaram a infância
infância deles. É verdade. Inclusive, por falar em infância, tem história hoje pra gente, Ju? Tem uma história que veio na mala comigo lá de Santa Catarina até para Paraíba, viajou. Ixi, foi de avião ou foi de trem, hein? Meu Deus, foi de 3 aviões que eu tô com labirintite até hoje, mas se Deus quiser amanhã eu vou. Sabe o pessoal do meio do mato, dos interior? Deve ter umas prof aí lá dos matos que querem ser metida a andar de avião, né? Aí vão andar de avião, passam mal no avião. Ai, Jesus, mas essas prof aí que são gente boa, né? Assim, então vamos para nossa história, parar de falar besteira, né, Erika? A Jussara vai contar a história. Olha, se ainda tiver criança acordada aí na sua casa, chama elas para participar, para ouvir história também. Um momentinho aí de qualidade com as crianças da sua família, né? Se não tem criança aí, traga a sua criança interior, né? Para ouvir essa história. A Prof. Jussara vai contar. Enquanto ela conta a história, gente, eu desativo os comentários, porque muita gente não sabe tirar os comentários da tela, tá? Cada um consegue gerenciar os comentários para aparecer ou não. Mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo sabe. Então, eu vou desativar os comentários para que vocês possam ver melhor a Prof. Ju aqui, tá? Na tela. E prestem bastante atenção na história. É uma história nova, diferente. E quem sabe você pode contar para os seus alunos também. Vamos lá, Jussara, tá com você. Tá bem, então. Vamos lá começar com a nossa história? História, 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 história eu vou contar. Senta, 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 que é hora de escutar. Deixa a imaginação voar, voar, voar. Deixa a imaginação voar, voar, voar. O trem da infância, de Jane Prado. Este é o Palhaço Alegria. O Palhaço Alegria tem um trem. É o trem da infância. Nele só entra quem é criança. Piuí. O trem vai partir. E o Palhaço Alegria chama. Venham, crianças. O trem está em ação. Fechem os olhos e usem a imaginação. Em cada vagão há muita diversão. Piuí. O primeiro vagão está chegando. O que vocês acham que tem no primeiro vagão? Piuí. O primeiro vagão o vagão da amizade. Na escola você encontra muitos amiguinhos na sua rua, mas tem amiguinhos cachorros também, amiguinhos professores. O trem da alegria traz o primeiro vagão, é o trem da amizade. Piuí, lá já é o trem do Palhaço Alegria. E o segundo vagão, o que será que tem? Vamos engatar o segundo vagão no trem da alegria. O segundo vagão é o vagão dos brinquedos, das brincadeiras. Quem aí gosta de subir em árvore? Jogar bola? Andar de bicicleta? Uau! O segundo vagão está se enchendo de brincadeira. Pode ser andar de skate. Uau! E pula a corda, joga bola, entra no trem. Vamos lá, o segundo vagão. Piuí! O trem está ficando carregado. Vamos para o terceiro vagão. O terceiro vagão é o vagão da imaginação, da contação de história, da leitura, da aprendizagem, da alfabetização. Tudo isso está na nossa infância, no trem do palhaço. O Palhaço Alegria está carregado. O trem vai partir. Atenção, o trem vai passar pelo túnel do tempo. Uns dizem que passa rápido, outros dizem que demora demais, que deixa em você lembranças especiais. O tempo vai passar
e um adulto você vai se tornar. O trem foi embora, mas tudo tem sua hora. Seja feliz agora. Quando você se tornar um adulto, conte com as lembranças dos dias em que você foi criança. Chame o palhaço Alegria quando estiver com saudade. O encontro será logo ali, na estação Felicidade. Ai, vai o trem, minha gente! Piuí! Ah! E assim vai o nosso trem da alegria, nosso trem da infância com as nossas lembranças de criança. Essa foi a história aí da Jane Prado e com esse recurso que eu quis trazer para vocês aí para a gente brincar com as crianças com um trenzinho. E eu vou mostrar para vocês aí como que eu fiz também. Claro que foi eu que criei esse recurso, né, para trazer aí para vocês sempre uma novidade para os nossos queridos professores. E gostou, Érica? Adorei, gente. A melhor parte é o piuí, né? Que deve ser quando as crianças querem repetir também. Piuí! Gente, a gente não pode subestimar as crianças. Às vezes a gente tem medo de levar uma história e achar que eles não vão entender tudo, né, Jussara? Mas é assim mesmo, não é? Eles não precisam compreender 100%. Às vezes eles não conhecem todas as palavras, mas é a partir daí que eles vão ampliar, por exemplo, o vocabulário. É claro que tem que escolher a história de acordo com a faixa etária, mas a gente não precisa ter medo de contar a história porque ela é difícil, entendeu? Na memória da criança vão ficar alguns trechos, principalmente as sensações que aquela história desperta, né? Essa história aí, o Piuí ninguém vai esquecer, eu tenho certeza disso, né? O Piuí todo mundo sabe fazer. Ou tuc, 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 tuc. Ó, depois dessa história, agora vamos fazer um trenzinho nós mesmos, vamos colocar as cadeirinhas, né? Aí vamos fazer o trenzinho. Onde o trenzinho vai parar? Em quais estações? O que mais? Outro vagão que a gente poderia colocar aí? Será o vagão da família? O vagão do que mais? Vamos criar novos vagões e aí a gente vai buscando na criança a participação dela. E agora? Agora vamos ajudar a prof a contar? Agora você quer colocar mais que brincadeiras aqui dentro do vagão da brincadeira que a gente não colocou? Ou vamos fazer essas brincadeiras que estavam aqui? Vamos trazer o dia da bicicleta? Vamos fazer um jogo de bola diferente? Ou o dia do brinquedo com carrinhos? Então, aí a história vai instigar outras possibilidades que você vai poder trabalhar com essa criança na sala de aula. E são infinitas, eu sempre uso essa palavra, porque são infinitas as possibilidades. E aí você também tem que se permitir criar novas experiências, novas vivências. Não só fazer, eu vou fazer porque parece que aquele professor lá fez e foi legal. Às vezes aquele professor fez naquele espaço, naquele momento, e deu certo lá com ele. E você, na sua realidade, pode intervir de outras formas, né? Pode trazer, eu tive essa ideia, mas parece tão maluca. Mas, vamos lá, coragem, bota essa ideia em prática, né? Verdade. Olha, a gente também não pode subestimar as crianças, viu? Eu já subestimei, às vezes, meus filhos, crianças com as quais trabalhava, assim, porque a gente acha assim, eles não vão entender, eles não sabem, eles não conhecem. Gente, a criançada sabe, conhece, né? Às vezes a gente acha que vai levar uma novidade, eles já sabem. Então, assim, não podemos subestimar a capacidade deles, né, de se apropriar também dessas informações, não. A gente não precisa ter medo. Quem fala muito isso aqui na rede pedagógica é o Ilan Breman, né? Porque às vezes falam com eles assim, mas eu posso ler um livro que tem uma palavra que a criança não conhece? Claro que pode. Afinal de contas, ela vai ouvir ela vai aprender aquela palavra como? Se você nunca falar aquela palavra com ela, né? E nem sempre você precisa explicar tudo. Ela vai se apropriando, né, dessas terminologias. Vocabulário é uma coisa que a gente aprende com o tempo, com a prática. E mais importante, né, do que as palavras que a gente vai dizer, é as sensações que a gente vai despertar. Pode ser que ela não se lembre da história. Nem a gente lembra, né, Jussara? A gente acha que a nossa memória é isso tudo, não é não? E, gente, a memória das crianças é melhor que a nossa, tá? A nossa é que vai se degenerando, a deles é muito boa. A gente, às vezes, escuta uma história ou assiste um filme, depois de uma semana a gente só lembra de uns pedaços, assim, de uma cena mais emocionante. A gente não vai lembrar da história toda, né? Daqui a um ano, talvez você nem se lembre mais do filme. Isso é normal, né? Do ser humano.
Mas existem questões que vão ficar na gente, a gente vai se apropriando delas, principalmente as sensações que aquilo traz, né? Vai abrindo novas conexões neurais na gente. Tem muito a ver com neurociência, né, Jussara, isso? A gente vai criando novas conexões no cérebro, né? Sim, por isso também a importância de a gente apresentar essas histórias até os 3 anos, que é onde existe a poda neural, né? Se as crianças não têm esse contato com o livro, as sinapses relacionadas à história, à imaginação, são enfraquecidas. E nessa poda neural, se esses neurônios não foram constituídos, eles são eliminados. Claro, devido à neuroplasticidade, vai acontecer essa aprendizagem mais de forma mais demorada, porque até os 3 anos as ligações são muito rápidas, ele está em pleno desenvolvimento, então é a fase mais importante para a gente apresentar as histórias para as crianças, para eles terem essa formação, esses caminhos entrelaçados, e depois eles ainda conseguem, mas tem um pouco mais de dificuldade. Quanto mais o tempo vai passando, mais dificuldade vai tendo, né? Claro, quando a gente vai ser um adulto, uma pessoa idosa, a neuroplasticidade já é bem menor, né? Então, até os 3 anos, nosso cérebro está em plena formação. Tanto que a gente nasce só com 30% do cérebro e até os 3 anos está 90% formado. Então, a gente tem que pensar muito nisso, nessa formação das crianças, nessa faixa etária, que é muito importante. Às vezes as pessoas, mas é na pré-escola que está a alfabetização, que tá, não, desde de bebezinhos, a gente tem que estar pensando muito, é muito importante o nosso papel de professor, que a gente vive esse tempo todo com as crianças e que cidadãos que a gente está formando, a gente tem que ter esse posicionamento e saber a nossa importância e se posicionar e estar estudando cada dia mais para melhorar a vida das nossas crianças, a formação intelectual deles e melhorando a nossa também, né, fazendo um bom trabalho aí. E aí aqui, Érica, tu percebeu que eu fiz com uma caixinha de leite, né? E com aquelas embalagenzinhas de batatinha. Então eu enrolei o Gente, eu sempre capê morro aqui de dentro. pena de jogar essa embalagem de batatinha fora. Eu morro de pena. Às vezes eu guardo, não faço nada com a embalagem, mas eu não tenho coragem de jogar essa fora, porque ela é perfeita, né? Então faz um trenzinho aí pro teu pequenininho, ó. Só encapa, bota uma decoraçãozinha. Aqui eu ia até colocar umas rodinhas de tampa de refrigerante, que era fazer um furinho, daí elas ficam, dá para a criança mexer. Mas como eu tinha que minimizar o espaço para colocar dentro da mala, eu disse não. Então vai ser essas aqui mesmo, né? Só com EVA mesmo. E os vagões, daí eles têm os velcros assim para grudar, também foram feitos de caixinha de leite, aqui embaixo eu nem capei, né? E os personagens também. Aí os personagens também fica a critério, que aí você pode também estar fazendo. No primeiro vagão vai a amizade, você pode estar apenas gesticulando, simbolizando, né? Isso. Mas como eu gosto de trazer o recurso primeiramente, depois na segunda contação você pode mudar, né? Você pode estar... Verdade. Às vezes o conceito para eles ainda é abstrato. Você pode fazer um vagão que cada vagão tem um bichinho. Ou cada vagão tem um nome da turminha. Das crianças, né? Sim. São infinitas as possibilidades. Esse foi só uma sugestão, né, Érica? Agora os professores aí, como são muito criativos, vão fazer várias outras formas, né? Verdade. E, gente, olha, eu fico imaginando que na casa da Jussara toda receita deve levar leite, porque o que ela arruma de caixa de leite. Eu tenho dois, né? Caixa de leite, eu acho que ela dá leite para as criança de manhã, de tarde, de noite, coloca o marido para beber leite, faz receita com leite, bolo com leite, biscoito com leite. Porque eu ela tinha usa muita caixinha. Primeiramente, eu ia fazer com garrafa PET. Aí eu ia colocar uma menor dentro da outra, né? Mas aí não deu certo. Eu disse, olha, vai na caixinha de leite, que é mais fácil, prático para mim fazer esse trenzinho. O meu menino queria brincar com esse trenzinho toda hora. Eu disse, espera, deixa a mãe contar primeiro. Depois tu pode brincar e estragar, né? Que eles gostaram bastante. Rede pedagógica primeiro, depois você brinca, né, Jussara? Que gracinha, Isso mesmo. Gracinha. E olha, eu nunca vi um trem viajar de avião, hein, Jussara? Pois então, viajou e tá aqui, ó, intacto, bem bonitinho, brilhosinho, cheio de florzinha, ó. Muito bom, muito bom. Gente, teve gente que escreveu assim, nossa, ela podia gravar um vídeo pra gente. Olha, eu vou dar uma dica pra vocês. A Jussara
Tem um curso completo de contação de histórias aqui na Rede Pedagógica, e nesse curso tem várias aulas. Ela fala sobre a teoria, sobre a BNCC, a importância de contar histórias, dá várias dicas para que você seja um bom contador de histórias. E também lá tem muitos vídeos com histórias como essa, e ela ensina a fazer os recursos das histórias. No curso tem até os moldes, né? Os traços, o risco ali para você copiar, cortar, colar e fazer os seus recursos, tá? O curso de contação da Jussara, contação de histórias, é completo. Está disponível na plataforma RP EAD e para todo mundo que se inscreveu na 15ª semana Rede Pedagógica tem cupom de desconto, desconto de R$ 150, 75%, para que vocês possam fazer o curso por apenas R$ 50. Pegue o seu cupom de desconto no site redepedagógica.com.br/promo ou envie um e-mail, direct, mensagem para a Rede Pedagógica pedindo o seu cupom, tá? O nosso e-mail é cap, C de casa, A de abelha, P de porta, cap@redepedagógica.com.br. Tem cupom de desconto para todo mundo que se inscreveu na 15ª semana. O curso dela vale muito a pena, tem muita gente aqui na rede que já fez. E olha, nunca recebemos nenhuma reclamação desse curso. Ninguém nunca precisou devolver o dinheiro, ninguém nunca reclamou porque achou incompleto, ninguém nunca reclamou porque achou chato e insuficiente. Pelo contrário, 5 estrelas o curso de contação de histórias, só elogios aqui para a professora Jussara Ferreira, que inclusive é uma pessoa muito reais, tá? Vale muito a pena. Ó, já tem gente aqui nos comentários que quer fazer o seu curso, Jussara. E a Jussara gravou também videoaulas pra gente. Gravou mais conteúdo ainda pra gente se beneficiar durante essa semana formativa, tá? As videoaulas da Jussara serão liberadas na plataforma e no YouTube da rede a partir de amanhã. Como a Jussara não economiza, ela gravou bastante. A gente dividiu o conteúdo dela em 3 videoaulas. Então, a gente vai liberar 3 vídeos da Jussara ao longo dessa semana para vocês, tá? Para vocês assistirem, curtirem, compartilharem e agregarem aí novas ideias ao repertório de vocês para encantar os seus alunos. Jussara, a gente está chegando ao final da nossa transmissão. Eu queria te convidar para a gente fazer uma foto, fazer um print, você mostrando o seu trenzinho para a gente. Ô, Érica, só um pouquinho do pessoal perguntando ali sobre como encaixa os vagões, né? Então, eu queria mostrar novamente aqui que é um botão magnético. Aí eu colei esse botãozinho, a gente compra, ele a gente empurra, é tipo uns que cola nas bolsinhas, nas pressões, sabe? Aí tem a parte aqui, ó, que é a partezinha do botão, e a outra que vem e encaixa aqui, ó. Daí vê que eu fiz um negocinho, pendurei ali, colei ali embaixo, né? Que moderno! Eu achei que era assim um durex, um barbante. Não, é um botão magnético. Érica, nós temos que evoluir, né? Lembra no começo era só velcro que eu usava, a gente tem que ir evoluindo. Ó, agora é um botão magnético, tem um imã ali dentro. E que isso é gostoso, né? Satisfatório, colar e descolar, né? Aí tira, ó. E as crianças também gostam de estar tendo essa coordenação motora. O meu menino adora ficar colocando e tirando de novo, prendendo. E outra coisa sobre o nosso curso, né? Tem uns conteúdos bem inéditos que quando eu gravei, já faz algum tempinho, mas o pessoal sempre me pede, que é tipo a casinha, aquele recurso que a gente fez da casinha, o pessoal sempre me pede, eu digo, olha, esse é conteúdo inédito lá da rede pedagógica, eu só fiz aquela vez para eles os moldes, como fazer a casinha que era uma casa, não, fui morar numa casinha, né? O recurso que ele vai girando, vai abrindo as portinhas com lacre lenço tecido. É um recurso bem legal para educação infantil e só tem aqui na rede pedagógica, no nosso curso. Conteúdo exclusivo, gente, porque a gente sabe que tem muita coisa na internet, né? Mas quando a gente monta um curso aqui, os professores, eles colocam conteúdos exclusivos, que são conteúdos que você não vai encontrar por aí, né? A prof. Jussara publica muita coisa nas redes sociais dela também, mas lá no curso o que vocês vão encontrar é conteúdo exclusivo, então vale a pena adquirir e pagar só R$ 50, gente, num curso completo de 60 horas, com aula, vídeo, plano de aula, de acordo com a BNCC, passo a passo, molde. É muito barato, né, gente? R$ 50 hoje é uma pizza gigante com refrigerante para toda a família e dependendo, em algumas regiões não dá nem para comprar uma pizza, né, Ju? É verdade.
Então, aí peço também que o pessoal me siga lá nas redes sociais, acompanhe meu canal também no YouTube, Prof. Jussara Ferreira, e deixe seu comentário lá. Quem fizer o print, me marca lá também no meu canal, que depois eu compartilho aí junto com vocês. Vamos fazer a Isso foto, mesmo, tá? ó. A gente vai fazer uma foto. Se você está participando pela primeira vez aqui com a gente, o que que é a nossa foto? É retrato. É que nem antigamente. Vamos bater um retrato. A gente vai tirar os comentários da tela e aí a gente vai fazer uma pose. Você vai fazer um print bem bonito e vai publicar no seu Instagram, nos stories do seu Instagram. E aí você vai marcar no Instagram, vai mencionar a rede pedagógica e vai mencionar também @Prof. Jussara Ferreira, não é isso? Isso mesmo. Se você mencionar, se você digitar os nossos perfis com @, a gente vai conseguir ver a marcação que você fez. A gente pode até compartilhar no nosso perfil.